Olá, povo amado de Deus, paz e bem. Esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina nesta quarta-feira quaresmal. Estamos cada vez mais próximos de celebrar a Semana Santa. Celebrar o mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor. E a igreja pede que nós nos preparemos por meio do jejum, da oração e da caridade. E estamos vivenciando esse retiro espiritual que é a Quaresma. E vamos persistir, vamos continuar nesse desejo de melhorar cada dia mais a nossa intimidade, o nosso amor por Deus. Eu quero convidar você agora a meditar comigo o Santo Evangelho, que está em São João, capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 30, portanto, um evangelho bem longo, como é bem próprio de São João. Eu não vou ler todo o texto, peço que você faça isso depois. Às vezes, quando eu não consigo ler todo o texto, é por quê? Porque eu preciso de um pouco de tempo para poder explicar. Mas você aí na sua casa pode pegar a sua Bíblia e ler todo o texto, como eu sempre peço, tá bom? Vou ler apenas um trecho para que a gente possa meditar juntos. São João, capítulo 5, do versículo 17 até o versículo 30. Diz assim: Jesus disse: meu Pai trabalha sempre, e eu também trabalho. Por isso, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, pois, além de violar o sábado, chamava a Deus de Pai, fazendo-se assim igual a Deus. Jesus, então, lhes deu esta resposta: em verdade, eu vos digo, o Filho não pode fazer nada por si mesmo. Ele faz apenas o que vê o Pai fazer. O que o Pai faz, o Filho faz igualmente. O Pai ama o Filho e lhe mostra tudo o que ele mesmo faz. E lhe mostrará obras maiores ainda, de modo que ficareis admirados. Assim como o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem Ele quer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, eu queria ressaltar desse Evangelho dois aspectos. O primeiro que tem a ver com o Evangelho de ontem, em que Jesus cura um homem que estava enfermo há 38 anos, e que Jesus curou e mandou ele se levantar e carregar a sua cama. Isso era um dia de sábado, e isso irritou as autoridades religiosas da época de Jesus. Jesus, então, hoje, a continuidade desse evangelho, vai dizer: o meu Pai trabalha e eu trabalho também. Veja que outro dia eu fui dar uma bênção em um estabelecimento e eu fazia uma reflexão sobre o trabalho. Às vezes as pessoas acham que o trabalho é um castigo, é uma pena, é algo muito pesado, é algo que eu faço de tudo para poder me livrar. Por isso que a gente gosta demais, dos feriados. Não que a gente não tenha direito de descansar, é justo e necessário que a gente descanse. Mas a gente não pode compreender o trabalho como se fosse um castigo, como a gente viu lá no Gênesis, quando o homem e a mulher pecaram e Deus disse: agora você vai comer o pão do esforço do teu trabalho, do suor do teu rosto. Não, gente. O trabalho é uma bênção, o trabalho dignifica o homem. A gente ganha o céu, a gente busca a salvação trabalhando. Veja, São José ensinou a Jesus a trabalhar lá na carpintaria. E quando Jesus trabalha, ele torna isso sagrado. E o trabalho de Jesus era exatamente nos salvar. Ele veio à terra para isso. E aí Jesus então percorre as aldeias, os povoados, as vilas. Jesus vai encontrando as pessoas, vai devolvendo a elas a dignidade, devolvendo a elas a saúde física e espiritual. A gente não encontra Jesus ali, vagabundando. Não. Jesus está sempre trabalhando.
E é uma graça, uma bênção trabalhar, principalmente quando esse trabalho me leva para o céu. Principalmente quando esse trabalho devolve a dignidade ao mundo. Ele promove o bem comum. Veja que o trabalho é uma forma da gente também alcançar a santidade. Eu gosto muito de São José Maria Escrivá. Ele é o santo do cotidiano, eu falo dele no meu livro Discipulado dos Imperfeitos, e que ele fala, né? Um santo tão contemporâneo a nós, ele diz, olha, se eu não conseguir encontrar Deus no meu dia a dia, no meu trabalho, eu não vou encontrar Deus nunca. Veja que Santa Teresa dizia que Deus se encontra nas panelas também. É importante a gente parar um momento para poder rezar, mas é importante a gente saber que muitas vezes a gente pode fazer do nosso trabalho também uma oração. Esse é o primeiro aspecto. Jesus diz, meu Pai trabalha, eu trabalho também. O segundo aspecto, veja que eu gostei muito dessa reflexão de Jesus, quando ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Isso escandalizou os fariseus, os saduceus, os mestres da lei, a cúpula religiosa da época de Jesus. Isso era um absurdo. Como é que esse homem chama Deus de Pai? E veja que Jesus não chamava Pai, como a gente está falando aqui. Jesus usava o termo Abba, que quer dizer papaizinho querido, papaizinho. Então, você imagina que Deus era chamado de Adonai, Senhor das montanhas, Senhor dos exércitos, o Todo-Poderoso, e agora Jesus nos ensina a chamar Deus de papaizinho, querido papai. Meu povo, isso realmente causou um grande escândalo. Vocês conseguem entender? Para a gente é fácil hoje chamar Deus de Pai, porque Jesus nos ensinou, e Ele nos ensinou a rezar a oração do Pai Nosso. Mas na época que Jesus começou a pregar e chamar Deus de papaizinho, isso era um grande escândalo. O Evangelho de domingo passado, Jesus nos apresentou o rosto do nosso Deus, aquele papaizinho que abraça aquele menino que volta para casa depois de ter esbanjado todos os seus bens. E ele abraça e faz festa, e coloca anel no dedo, sandália nos pés, roupa nova, manda matar o novilho, ele está feliz porque o filho voltou, e ele não quer nem saber por onde o filho andou, o que o filho fez. Esse é o rosto do nosso Deus, que nos ama sem a gente merecer, desse papaizinho que só quer nos salvar. Deus amou tanto o mundo que mandou o seu Filho, para que todo que nele creia tenha vida eterna. Eu sei que às vezes tem muitas pessoas que não tiveram uma experiência boa com o seu pai. Nem todo mundo teve um pai como o pai de Santa Teresinha, por exemplo. Mas a gente precisa compreender que se o nosso pai aqui na terra não foi um pai tão bom, um pai perfeito, o pai que eu queria ter, Deus nos deu no céu um pai. E esse pai é perfeito. Esse pai nos ama de verdade. Esse pai quer nos salvar. Veja que Jesus disse, eu vou para o Pai, vou preparar-vos o lugar, e quando eu estiver preparado eu voltarei e vos levarei comigo, para que onde eu estiver vocês também estejam. É desejo de Jesus que todos nós possamos ter intimidade com esse Pai. Eu queria que hoje você rezasse com essa imagem desse Pai que abraça o Filho, desse Pai que guarda, desse Pai que resguarda, desse Pai que só sabe amar. Deus, Ele não somente tem amor, mas Ele é amor. Compreendamos isso. Existe uma música muito bonita do missionário Shalom, que eu queria que depois vocês rezassem com ela,
Meu Pai, abraça-me bem forte e me prende bem junto a ti. Não me deixes ir para longe de ti, pois não sei viver sem teu amor. Linda essa música, reze com ela hoje e receba esse abraço do nosso Deus. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Abba, papaizinho querido, querido papai. E assim nós devemos não somente chamá-lo, mas conhecer esse amor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Deus do céu, curta, comente, compartilhe esse vídeo e faça essa palavra alcançar mais e mais corações. Até amanhã, se Deus quiser.